O secretário de Educação do Estado, Fred Amâncio, informou os horários das aulas. Esses horários vão mudar. Isso para tentar diminuir impactos do transporte público. O início das nossas aulas, das nossas escolas, varia para as escolas da rede pública estadual, né? Elas iniciavam de 7, o horário normal dela de início é de 7 às 7h30, fortemente às 7h30, mas tem algumas escolas que iniciam um pouco antes. A partir de um estudo que nós fizemos com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com um grande consórcio, né, com relação aos horários de pico do transporte público, né, nós estamos fazendo um deslocamento do horário de início para sair desses horários de pico do transporte público, que é das 6 e logo após as 7 horas, e as nossas aulas, né, desse período de pandemia, né, nas nossas aulas nós vamos iniciar das 8 às 8h30, né, então a gente vai refazer toda a estrutura de horários das nossas escolas, para que a gente possa começar um pouco mais tarde e a gente não pegar o horário de maior pico do transporte público no estado. Bom, mas se depender dos professores, nada de aula na segunda-feira. A partir de segunda-feira estaremos em greve, né, das atividades presenciais e das atividades remotas. E segunda tarde nós já teremos uma assembleia às 14h30 para a gente avaliar a continuidade do movimento. A categoria tem muita preocupação com o repique, com a segunda onda dentro da primeira que não acabou ainda, né? Os países que já voltaram em outras condições da pandemia que não são essas nossas, que são altíssimas. Em relação ao protocolo, a gente discutiu diversas vezes em mesa de negociação, mas o governo do estado não fechou esse protocolo conosco. Ele falou que ia ceder 2 máscaras, a gente acha que é pouco, porque as pesquisas indicam que a máscara deve ser trocada a cada aula, né? A gente tem uma campanha pelo adiamento do Enem. Até mesmo porque os alunos da escola pública, eles não conseguiram ter, na sua grande totalidade, acesso às atividades remotas. Então, eles já estão 7 meses prejudicados. Eu vou voltar nesse assunto, até porque tudo indica que é uma questão que vai ser judicializada, viu? Outros estados houve problema para começar a aula e começaram com ordem judicial. E foi um embate sério aí, embate que em alguns casos durou 1 mês. Cito o exemplo do Rio de Janeiro, que hoje tem aula particular. Hoje tem aula particular no Rio de Janeiro. Praticamente 1 mês de embate. Aconteceu também no Amazonas, também com esse embate, e acaba sendo judicializado. É evidente que o juiz não entende muito de saúde. Vai ouvir os argumentos pró, contra e vai definir. Enquanto isso, professores da rede particular também decretam estado de greve. A categoria acredita que as escolas privadas também não têm como garantir o cumprimento do protocolo. A decisão da categoria dos professores é pelo não retorno às aulas presenciais, garantir o direito do aluno, dando continuidade às aulas remotas, que foram aperfeiçoadas no âmbito das nossas escolas privadas e também públicas. Em função disso, a categoria deliberou, pelo estado de greve, um aumento na fiscalização junto aos órgãos de controle, como também percorrermos caminhos jurídicos que possam evitar o retorno às aulas presenciais, porque a escola pode ser um novo centro de contágio e de aumento do Covid no nosso estado e acarretando contágios e mortes de pessoas que vão frequentar esse ambiente de socialização que é o espaço da escola. No nosso entendimento, as escolas, no seu conjunto, em função da diversidade, como elas se apresentam, será muito difícil cumprir os protocolos apresentados pelo governo do estado. E o Sindicato das Escolas Privadas de Pernambuco ingressa na Justiça pedindo a volta presencial das aulas em todas as séries. É o que eu estava comentando já na abertura deste programa, que é a judicialização dessas decisões, e começa com uma ação aí, começa a discussão em vários estados está acontecendo. Bom, e por que esse pedido, Sueli, neste momento? Boa tarde.
Porque o sindicato entende que as escolas particulares estão prontas também para receber o ensino infantil. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente conversa agora com José Ricardo Diniz, que é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares aqui de Pernambuco. Então, Ricardo, conta para a gente, vocês fizeram estudos técnicos que deram garantia para vocês de que as aulas do ensino infantil fundamental também podem voltar? Boa tarde novamente. Boa tarde a todos, boa tarde, Cardinô. Nós, na verdade, partimos da própria fala, da própria coletiva do senhor secretário, quando ele trouxe exemplos dos países, não é, que já tinham voltado com a escola e priorizaram a volta das escolas, propriamente. E nessa priorização da volta das escolas, por quê? Porque a educação efetivamente é prioridade, dentro do contexto de todos os exemplos que foram apresentados. A educação infantil foi por lá que começou, certo? Começou pelo infantil e foi pegando as duas pontas, que aliás foi a nossa proposta quando enviamos em julho, certo? Uma proposta para o senhor secretário de Educação do Estado. Então, na verdade, a ação que nós estamos movendo contra o governo do Estado e, sobretudo, a área de educação é justamente no propósito de evidenciar essa questão e propor já nas datas que foram colocadas pela coletiva do secretário, justamente no dia 6, estamos prontos, e as que estiverem prontas, nós sempre defendemos o princípio da prontidão. Não quer dizer que todas vão voltar na terça, mas aquelas que estão em prontidão, obviamente, de acordo com todos os protocolos estabelecidos, essas escolas retornarão. Agora, o infantil, a proposta infantil no dia 6, junto com o terceiro ano, no dia 13, o segundo ano, junto com o fundamental, anos iniciais, e no dia 20, o primeiro ano, junto com o fundamental 2, do sexto ao nono ano. Obrigada, viu, Ricardo, pelos esclarecimentos. O sindicato protocolou essa ação no Tribunal de Justiça de Pernambuco na sexta-feira passada, mas até agora não obteve retorno, viu, Cardinô? A gente volta com você. No início da pandemia, o Supremo Tribunal Federal solicitou que não judicializassem a questão de saúde, deixasse com os governos, com os médicos. Só que, logo de início, o próprio Supremo determinou que estados e municípios comandassem a questão da pandemia, tirando do governo federal essa ação. O governo federal ficaria repassando os recursos para os estados e municípios. E de lá para cá, tudo tem sido decidido pela Justiça. Aula em Minas Gerais, o comércio reabrir em Minas Gerais foi assim. Agora mesmo a decisão para aula em escola particular no Rio de Janeiro, mais uma decisão, e já tinham tomado. Uma vai ter aula, depois não tem aula, fica um juiz faz, o outro desfaz. Essa confusão do tamanho de um trem. Você vê, a ação foi protocolada na sexta-feira, e ainda não houve uma resposta do Poder Judiciário, vocês ouviram aí, é o sindicato dos donos de escolas particulares, que entraram com essa ação na Justiça para a volta às aulas.